o santo das emergências, que responde rapidamente: Santo Expedito. Você já sentiu, no fundo do seu ser, o peso de uma decisão que carrega em si o destino de todo momento. Em meio a tantos desafios diários, em que cada instante parece repleto de incertezas, há momentos em que a alma clama por uma luz que a conduza. É nesse exato cenário que a figura de Santo Expedito se apresenta, não apenas como um símbolo distante do passado, mas como uma presença viva e consoladora, capaz de transformar o desespero em esperança e a dúvida em coragem. Imagine, por um instante, a correria dos dias modernos, o som ininterrupto do relógio, a pressão de escolhas imediatas e a sensação de que o tempo, por vezes, escapa por entre os dedos. Em meio a essa correria, quantas vezes você já desejou por um sinal, uma intervenção divina que o fizesse acreditar que não está só? Santo Expedito surge como essa resposta, um amigo silencioso que, com sua história de dedicação e bravura, nos lembra que em cada desafio existe a oportunidade de renascer através da fé. Ao nos aproximarmos de sua história, somos convidados a fazer uma pausa e refletir sobre os momentos em que a vida nos testa de maneira inesperada. Não se trata apenas de uma lembrança do passado, mas de um convite para abraçar a esperança com o coração aberto. Imagine uma tarde em que, ao se sentir sobrecarregado, você encontre forças na lembrança daquele que enfrentou as adversidades com uma determinação inabalável. Essa é a essência de Santo Expedito. A certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma mão invisível que ampara e guia cada passo. Visualize, por um instante, uma encruzilhada. Em um desses momentos decisivos, o coração acelera e a mente se enche de dúvidas. É justamente nessa hora que a história de Santo Expedito se torna um farol, iluminando os caminhos incertos e acendendo a chama da fé. Sua figura, associada à prontidão em agir quando o tempo é precioso, nos ensina que cada segundo de nossa existência tem um significado e que, ao entregarmos nossos medos à divina providência, abrimos espaço para milagres que transformam nossa realidade. A lembrança de Santo Expedito nos envolve com a energia de uma prece silenciosa, onde cada batida do coração se harmoniza com a certeza de que não estamos sós. Ele representa a coragem de agir sem hesitação, de enfrentar o desconhecido com a confiança de quem já foi tocado pelo divino. Essa confiança, essa certeza que a fé proporciona, é o que nos permite seguir adiante mesmo quando o caminho se mostra árduo e repleto de obstáculos. Em cada momento de dúvida, podemos lembrar que a luz da fé é capaz de dissipar até as sombras mais densas. Enquanto percorremos os caminhos da vida, somos constantemente lembrados de que as maiores vitórias surgem das lutas mais intensas. Santo Expedito, com sua história marcada por momentos de decisão e entrega total, se apresenta como um companheiro indispensável para aqueles que buscam forças para superar as adversidades. Ele não é apenas um nome ou uma imagem em nossos altares, é o reflexo de uma esperança que se renova a cada dia, uma inspiração para transformar os momentos de angústia em oportunidades de crescimento espiritual. Permita-se, por alguns instantes, imaginar a serenidade que acompanha a fé genuína. Sinta a paz que invade o coração quando você deposita suas preocupações nas mãos daquele que compreende a urgência de cada batida. Ao evocar o nome de Santo Expedito, não estamos apenas recordando uma história antiga, mas renovando o compromisso de viver com intensidade cada momento, reconhecendo que, mesmo na pressa do cotidiano, há espaço para a entrega e a confiança no divino. Cada palavra que ressoa quando mencionamos Santo Expedito carrega consigo a força de uma promessa, a de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, sempre haverá uma luz guiando nossos passos. Essa luz, fruto de uma fé profunda e sincera, nos convida a olhar para dentro, a buscar em nosso íntimo aquela centelha divina que, mesmo oculta, nunca se apaga. É esse olhar interior, essa busca constante por significado e paz, que transforma cada desafio em uma oportunidade para reafirmar nossa crença de que a vida é regida por um amor maior e incomensurável. Neste momento de introspecção, somos chamados a deixar para trás as dúvidas e a abraçar a certeza de que existe um caminho traçado para cada um de nós. Santo Expedito, com sua determinação e energia, nos inspira a seguir em frente, a encarar o futuro com a convicção de que, ao nos entregarmos à fé, encontramos a força necessária para ultrapassar qualquer barreira. Sinta, em cada palavra, o pulsar de uma energia que renova os sonhos e reacende a esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Ao iniciar essa jornada de reflexão, o convite é simples e profundo. Permita que a presença de Santo Expedito toque seu coração,
Que sua história ilumine seus pensamentos e que, ao enfrentar os momentos decisivos da vida, você sinta a segurança de estar amparado por uma força que vai além da compreensão humana. Que cada respiração se transforme em uma prece silenciosa, um diálogo íntimo com o divino que nos une e fortalece. Assim, com o coração aberto e a mente em comunhão com o sagrado, embarcamos nessa experiência única de fé e transformação. Que as palavras que aqui ecoam sirvam de alento e inspiração, lembrando-nos que, mesmo diante das maiores incertezas, a presença divina se manifesta, guiando cada passo e iluminando o caminho daqueles que ousam acreditar no poder da fé. Santo Expedito nasceu, segundo a tradição, por volta do ano 303 d.C., na histórica cidade de Roma, então pulsante de transformações e tensões próprias do início da era cristã. Em meio à grandiosidade do Império Romano, onde o poder imperial se misturava à diversidade cultural e aos conflitos religiosos, sua existência já se anunciava como um prenúncio de mudança para um mundo em ebulição. Crescido em uma família simples, porém profundamente devota, Expedito teve, desde a infância, um contato íntimo com os valores da fé cristã, que, mesmo em meio às dificuldades impostas pelo contexto político e social da época, se revelavam como um farol em meio à escuridão das perseguições e incertezas. Na Roma do século IV, o ambiente religioso era permeado por um fervor que coexistiam com o rigor das práticas pagãs e a crescente influência do cristianismo. A sociedade, marcada por disputas internas e pela busca incessante de uma identidade espiritual, encontrava na fé um refúgio e, ao mesmo tempo, um campo de batalha ideológico. Foi nesse cenário conturbado que a família de Expedito se firmou, transmitindo aos seus filhos não só os costumes e tradições herdadas de gerações, mas também uma convicção profunda na existência de um poder superior. Os primeiros anos de sua vida foram marcados por um ambiente familiar que, apesar da precariedade material, era repleto de ensinamentos espirituais e de histórias que exaltavam a coragem e a devoção dos mártires da fé. Ainda na infância, enquanto as ruas de Roma testemunhavam as tensões entre a antiga ordem pagã e as novas convicções cristãs, Expedito demonstrava sinais de uma vocação extraordinária. Diferente dos outros meninos, que se deixavam levar pelas diversões passageiras, pelas brincadeiras de um cotidiano relativamente descompromissado, ele sentia um chamado interior que o impulsionava a buscar uma existência que transcendesse os limites do mundo terreno. Cada pequena experiência, desde os ensinamentos transmitidos por sua mãe até as orações silenciosas que acompanhavam os momentos de recolhimento em família, contribuíam para forjar um caráter que, mesmo em tenra idade, já apontava para uma trajetória de fé inabalável e de compromisso com a justiça. O contexto histórico em que Santo Expedito vivia não era de paz, mas de intensos conflitos políticos e religiosos. O Império Romano, embora consolidado em suas estruturas administrativas, enfrentava desafios internos que ameaçavam abalar a estabilidade social e a segurança dos seus cidadãos. As perseguições aos cristãos, ainda que intermitentes, criavam um clima de temor e desconfiança, onde cada demonstração de fé podia ser encarada como um ato de rebeldia contra o poder estabelecido. Em meio a esse cenário, a influência da família de Expedito se mostrava decisiva. Seus pais, pessoas de convicção, ensinaram-lhe que a verdadeira riqueza não estava no acúmulo de bens ou na adesão às tradições dominantes, mas na entrega plena a um ideal de amor e misericórdia que ultrapassava as fronteiras do materialismo. Desde cedo, o jovem Expedito se via dividido entre o desejo de se integrar à sociedade e a inquietação que o impulsionava a trilhar um caminho próprio. Enquanto seus pares se acomodavam nos confortos e na rotina da vida romana, ele experimentava um turbilhão interno, onde o anseio por uma verdade mais profunda se misturava aos medos e às dúvidas que permeavam a época. As primeiras experiências na escola e os encontros com figuras de autoridade, tanto no ambiente doméstico quanto na comunidade, deixaram marcas indeléveis em sua formação. Foi nesse período que ele começou a perceber que a fé não se limitava a rituais e cerimônias, mas se manifestava na coragem de enfrentar as adversidades e de defender aquilo que julgava sagrado, mesmo que isso significasse ir contra a corrente dominante. A influência dos relatos dos mártires cristãos, que circulavam pelas ruas e pelas praças de Roma, despertava em Expedito um sentimento de urgência e de responsabilidade. Histórias de homens e mulheres que haviam sacrificado suas vidas em nome da fé eram contadas com fervor e serviam como exemplo para os que, mesmo nas sombras da perseguição, ousavam sonhar com um futuro de luz e redenção.
Em cada relato, o jovem via um espelho de sua própria luta interna, a batalha constante entre o desejo de pertencer a um mundo seguro e o chamado irresistível para a transformação espiritual. Essa dualidade o acompanhava em cada passo, transformando momentos de dúvida em oportunidades para reafirmar sua crença na existência de um plano divino, superior e eterno. Durante sua adolescência, um período especialmente conturbado pela instabilidade política e pelas rivalidades internas que abalam o tecido social romano, Expedito começou a se destacar por sua postura resoluta e pela determinação com que encarava os dilemas da vida. Ao mesmo tempo em que seus companheiros se rendiam às tentações e aos prazeres efêmeros de uma juventude descompromissada, ele se refugiava na oração e na meditação, buscando na quietude de seu espírito as respostas para as inquietações que o afligiam. Esse período de introspecção foi crucial para a consolidação de sua vocação. Cada prece, cada silêncio carregado de significado, fortalecia a convicção de que sua missão transcendia os limites do mundo material. O ambiente social em que vivia era marcado por profundas divisões, tanto entre os que ainda seguiam as práticas dos deuses antigos quanto entre aqueles que se voltavam para o novo caminho do cristianismo. Essa polarização criava tensões que se refletiam nas relações cotidianas, que impunham desafios diários para os que, como Expedito, escolhiam viver a fé de maneira autêntica e sem concessões. Em meio a esse turbilhão, ele encontrava na simplicidade dos ensinamentos de Cristo a razão para persistir, mesmo quando o custo de sua devoção se mostrava alto. A influência dos pais e dos primeiros mestres espirituais reforçava essa convicção, mostrando que a verdadeira grandeza não reside no poder ou na glória terrena, mas na capacidade de transformar a própria vida através da entrega total ao divino. Conforme foi crescendo, Santo Expedito passou a se engajar ativamente na comunidade, participando das celebrações e dos encontros que, mesmo em tempos de repressão, permitiam aos fiéis expressar sua fé com coragem e esperança. Cada celebração, cada ato de caridade era para ele uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com os ideais de justiça e misericórdia que aprenderá desde a infância. Essa participação ativa na vida da comunidade não apenas solidificava sua posição como exemplo de fé, mas também o preparava para os desafios maiores que viriam com a vida adulta, desafios esses que, segundo os relatos, o levariam a se tornar um verdadeiro guerreiro espiritual, disposto a enfrentar as adversidades com a espada da fé e o escudo da esperança. Em meio às lutas internas e aos conflitos externos, Expedito demonstrava uma maturidade surpreendente, fruto de uma educação que privilegiava a reflexão e o autoconhecimento. Em suas horas de solitude, quando o mundo parecia silenciar para que o espírito pudesse dialogar com o divino, ele descobria em si mesmo a força para superar as limitações impostas pela existência terrena. Cada dificuldade enfrentada, cada obstáculo superado, era interpretado como um sinal de que o caminho escolhido, embora árduo e repleto de incertezas, era o único capaz de conduzi-lo à verdadeira realização espiritual. O contexto político de Roma, com suas constantes mudanças e com o peso da autoridade imperial, intensificava o sentimento de urgência que guiava a vida de Expedito. A instabilidade e a violência que permeavam as ruas da capital romana não eram meros pano de fundo, mas elementos ativos na construção do caráter do jovem, que aprendeu a enxergar na adversidade a oportunidade para exercitar a coragem e a resiliência. Essa convivência diária com o perigo e com a opressão contribuía para que sua fé se moldasse a partir da prática do sacrifício e da superação, uma lição que, mesmo depois de tantos anos, continua a inspirar os devotos que o veneram. O ambiente familiar, por sua vez, era um microcosmo onde os valores espirituais se manifestavam com intensidade. A devoção dos pais e o ambiente de oração constante faziam da casa de Expedito um verdadeiro santuário, onde cada gesto e cada palavra eram impregnados de significado religioso. Foi nesse lar que ele aprendeu que a fé não se restringe a dogmas ou a rituais vazios, mas se revela na capacidade de amar, de perdoar e de lutar pelo bem comum. A influência desses primeiros anos foi determinante para que, mesmo diante das pressões e dos conflitos que marcaram sua juventude, Expedito jamais se afastasse dos ideais que o formaram. A conversão e a decisão de seguir um caminho de fé intransigente marcaram um divisor de águas na vida de Santo Expedito. Em um momento de profunda introspecção, no qual os ruídos do mundo pareciam dissipar-se para dar lugar a uma clareza sobrenatural, ele entendeu que o chamado divino não poderia ser ignorado.
Essa revelação transformadora o impulsionou a abandonar os caminhos fáceis e transitórios, abrindo espaço para uma trajetória de sacrifício e dedicação que o levaria a se tornar um exemplo eterno de coragem e devoção. Cada instante vivido, desde os momentos mais simples na casa de sua família até os desafios enfrentados nas ruas tumultuadas de Roma, foi direcionado para a construção de uma fé robusta, capaz de resistir às intempéries da história. Aos olhos dos contemporâneos, Santo Expedito representava a encarnação de uma fé que se manifesta em atos concretos de amor e solidariedade. Sua trajetória, permeada por conflitos e provações, era vista como um chamado à ação, um lembrete de que a verdadeira transformação pessoal só ocorre quando se tem a coragem de enfrentar as sombras do medo e da dúvida. Em cada batalha travada, seja contra os próprios demônios internos ou contra a opressão do mundo exterior, Expedito encontrava na oração e na meditação alento para prosseguir, demonstrando que a união com o divino é o verdadeiro caminho para a libertação. Ao longo de sua vida, o testemunho de Santo Expedito foi se espalhando como um sopro de esperança por entre as comunidades cristãs de Roma e além. As histórias de seus feitos, dos milagres que lhe eram atribuídos e da força com que encarava os desafios inspiravam não apenas os fiéis, mas também aqueles que buscavam, em meio ao caos de um império em transformação, um sentido maior para a existência. Cada relato de intervenção divina, cada episódio de coragem frente à adversidade, contribuía para que seu nome se tornasse sinônimo de fé inabalável e de compromisso com os ideais de justiça e compaixão. Na tessitura da história, a vida de Santo Expedito se insere num período de grandes mudanças, em que o antigo e o novo dialogavam, e muitas vezes se confrontavam, na arena da existência humana. O período histórico em que viveu era marcado por uma transição fundamental, do paganismo consolidado para um cristianismo em expansão, que ainda lutava por reconhecimento e liberdade em meio a um império que oscilava entre a tolerância e a perseguição. Essa dualidade, presente tanto nas ruas quanto nos corações dos que viviam naquela época, fez com que a fé de Expedito se tornasse um símbolo de resistência e de renovação, um farol que iluminava os caminhos daqueles que ousavam buscar a verdade além das conveniências do mundo. Em resumo, a história de Santo Expedito, tecida com os fios da coragem, da devoção e do sacrifício, é um testemunho poderoso de como os desafios do contexto histórico, marcados por tensões políticas, sociais e religiosas, podem forjar almas capazes de transcender as limitações do tempo e do espaço. Nascido em Roma, num período conturbado pelo conflito entre o antigo e o nascente, ele encontrou na influência familiar e na vivência cotidiana dos valores espirituais a força necessária para trilhar um caminho de fé intransigente. Sua infância, repleta de ensinamentos de pequenas revelações que apontavam para um destino maior, moldou não apenas sua personalidade, mas também o legado que viria a inspirar gerações. A trajetória de Santo Expedito é, pois, mais do que a história de um homem. É a narrativa de uma época, de um povo em busca de sentido em meio ao caos e à incerteza. Seus primeiros sinais de vocação, os momentos de intensa introspecção e as dificuldades enfrentadas nas ruas de uma Roma em transformação, revelam uma jornada de autoconhecimento e entrega, na qual cada obstáculo se transformava em uma oportunidade para reafirmar o compromisso com o divino. Em cada oração, em cada gesto de compaixão, o espírito de Expedito se manifestava como um chamado para que os corações se voltassem para a luz, mesmo quando as sombras ameaçavam dominar a paisagem do cotidiano. Ao relembrarmos a vida e os feitos de Santo Expedito, somos convidados a refletir sobre a relevância da fé em tempos de incerteza e a reconhecer que, mesmo em meio às adversidades históricas, o amor e a devoção podem se tornar os alicerces de uma transformação verdadeira. Assim como os ensinamentos transmitidos por sua família e os exemplos de mártires que o inspiraram, sua história permanece viva, um convite eterno para que cada um busque, com coragem e determinação, a luz que transcende o efêmero e nos conecta ao sagrado. Você já sentiu o abraço reconfortante da fé nos momentos mais difíceis da sua vida? Imagine uma luz que brilha intensamente em meio à escuridão, guiando cada passo, renovando a esperança quando tudo parece perdido. É exatamente essa força transformadora da fé que Santo Expedito nos inspira a cultivar, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Em cada batida do coração, há um chamado sutil para que abramos nossos olhos e deixemos que a fé nos envolva. Santo Expedito, com sua determinação inabalável, nos ensina que, mesmo diante das adversidades mais críticas, a confiança no divino pode transformar o ordinário em extraordinário. Ele é um exemplo vivo de que,
Ao entregarmos nossas angústias e medos, somos agraciados com a coragem para seguir adiante. Imagine uma tarde em que as nuvens carregadas parecem simbolizar os desafios da vida, mas, no horizonte, um raio de sol se insinua, prometendo dias melhores. Essa é a essência da fé, a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz divina que nos protege e ilumina o caminho. Santo Expedito, com sua trajetória marcada por superações, nos mostra que cada dificuldade é uma oportunidade única para crescermos espiritualmente e descobrirmos forças que jamais imaginamos possuir. A mensagem que ele nos transmite é clara. A fé não é apenas uma crença passiva, mas um escudo ativo que nos envolve, transformando nossas lutas em vitórias. Quando enfrentamos os desafios cotidianos, seja a perda, a dúvida ou o medo, somos convidados a recorrer à sua intercessão, confiando que a proteção divina se manifesta através de milagres e de uma serenidade inexplicável. É como se, a cada oração, nossos corações se abrissem para um universo de possibilidades, onde a fé atua como um bálsamo que cura feridas e fortalece a alma. Lembremos, por exemplo, de tantas vidas que encontraram renovação na confiança depositada em Santo Expedito. Em momentos de crise, quando a incerteza parecia dominar e o desespero ameaçava tomar conta, devotos de todas as partes encontraram na sua intercessão um porto seguro. Histórias de milagres silenciosos, onde a oração sincera se transformou em resposta divina, se espalham como testemunhos vivos de que a fé, de fato, uma força poderosa que transcende o entendimento humano. Cada relato, cada experiência é um lembrete palpável de que o divino está sempre presente, pronto para nos envolver com sua graça e proteção. Santo Expedito, cuja vida foi um exemplo de coragem e entrega, nos inspira a agir com serenidade, lembrando-nos que os momentos de provação não são castigos, mas sim oportunidades para que nossa espiritualidade floresça e se fortaleça. Ele nos ensina que, ao cultivarmos a confiança em nossa conexão com o divino, somos capazes de transformar as adversidades em degraus para um patamar superior de realização espiritual. Ao refletirmos sobre essa força transformadora, percebemos que a fé não é algo que se adquire de maneira repentina, mas sim um caminho que se constrói dia após dia. Cada oração, cada gesto de devoção, contribui para que essa luz interior se torne mais intensa e capaz de dissipar as sombras que insistem em pairar sobre nossas vidas. Santo Expedito nos mostra que, quando a fé é genuína e profunda, ela se torna um escudo protetor, capaz de nos amparar em qualquer tempestade e de renovar nossa energia mesmo após as maiores adversidades. Em momentos de angústia, quando os ventos do desespero ameaçam nos derrubar, a lembrança do exemplo de Santo Expedito nos convida a erguer a cabeça e a buscar a serenidade que só a fé pode proporcionar. Ele representa, em sua essência, a coragem de enfrentar o impossível, a determinação de não ceder diante dos obstáculos e a convicção de que cada batalha travada é uma oportunidade de renovação interior. É como se, em cada prece, ele estivesse presente, sussurrando palavras de encorajamento que nos impulsionam a seguir em frente com confiança. A fé, quando abraçada com o coração aberto, é capaz de transformar não apenas nossos momentos mais críticos, mas toda a nossa jornada. Ela nos ensina que a verdadeira força não reside na ausência de dificuldades, mas na capacidade de encontrarmos, mesmo em meio ao caos, um refúgio de paz e esperança. E é justamente nesse refúgio que a intercessão de Santo Expedito se faz sentir de forma intensa e palpável. Sua presença é um convite para que nos conectemos com o divino de forma sincera, permitindo que a luz da fé ilumine cada recanto de nossas vidas. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo vencido, se torna um testemunho vivo do poder transformador da fé. Santo Expedito, com sua vida dedicada à luta e à esperança, nos inspira a ver além das dificuldades e acreditar que, por mais intensa que seja a tempestade, sempre há um amanhecer de renovação e luz. Ele é a prova de que a fé é, acima de tudo, um instrumento divino que transforma a nossa existência, dando sentido e propósito a cada momento vivido. Enquanto caminhamos pela trilha da vida, marcados pelas incertezas e desafios do dia a dia, somos constantemente chamados a renovar nossa confiança no divino. A força que emanamos ao abraçar a fé é capaz de transformar a realidade, fazendo com que cada prece seja atendida e cada dificuldade seja superada com a graça e proteção de Santo Expedito. Assim, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força, a certeza de sua intercessão se torna o farol que nos guia para um porto seguro, onde a esperança se renova e a paz interior prevalece.
Que possamos, então, cultivar essa fé transformadora em nossos corações, permitindo que a energia e a luz de Santo Expedito nos envolvam e nos fortaleçam a cada passo da nossa jornada. Que a sua vida seja para nós um constante lembrete de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a fé sempre será a nossa aliada mais poderosa. Ao deixar que essa luz divina nos penetre, somos convidados a viver com coragem, determinação e, sobretudo, com a convicção de que cada momento de dificuldade é uma oportunidade para renascer na graça e na esperança do divino. E assim, enquanto seguimos adiante, que a presença de Santo Expedito inspire cada um de nós a transformar as provações em caminhos de crescimento, a dor em superação e o desespero em renovada fé. Pois é na profundidade do nosso acreditar que encontramos a força para enfrentar o mundo, transformando cada batalha em uma celebração do amor e da proteção divina. Você já presenciou um instante em que, diante do desespero, uma luz inesperada parece ter surgido para iluminar o seu caminho? Em meio às incertezas e desafios da vida, inúmeros devotos encontram em Santo Expedito a resposta que transforma a angústia em esperança. São relatos que atravessam os séculos, testemunhos de milagres que acendem a chama da fé e renovam o espírito de quem busca consolo e força para seguir adiante. Devotos de diversas partes relatam experiências em que a intercessão de Santo Expedito atuou como um verdadeiro farol de luz, iluminando caminhos que antes pareciam perdidos. Há quem conte como, em meio a longos meses de doença e sofrimento, a súplica por socorro foi atendida com a chegada de um tratamento inesperado, capaz de reverter o quadro crítico. São histórias em que a confiança no sagrado se torna a ponte que conecta o humano ao divino, evidenciando que, mesmo quando tudo parece se desvanecer, a fé pode restaurar a harmonia e a paz interior. Nessas histórias, o milagre se manifesta como um ato de amor que transcende as explicações racionais. Não se trata de uma simples coincidência, mas de uma convergência de energia espiritual e humana, onde a devoção sincera se transforma em resposta divina. Um idoso, por exemplo, que passava os seus dias marcado pela solidão e pelo cansaço das lutas cotidianas, viu sua vida ganhar novos contornos após uma súbita melhora em sua saúde. Após anos de limitações, ele experimentou um vigor inesperado, como se uma nova vida tivesse sido concedida a ele, abrindo portas para reencontros e momentos de alegria compartilhada com a família. Esse milagre, assim como tantos outros, serve de prova viva de que a fé é capaz de reescrever destinos, trazendo à tona o poder transformador do divino. É comum que, ao ouvirem essas histórias, os devotos se emocionem e se sintam tocados por uma presença que parece muito próxima. A sensação é de que, em cada desafio superado, há um sopro divino que nos guia, uma mão invisível que se estende para nos amparar nos momentos de fraqueza. E é justamente nesse ponto que a figura de Santo Expedito se destaca, revelando-se não apenas como um intercessor, mas como um companheiro fiel na caminhada da vida. Suas intercessões são vistas como sinais de que a justiça divina não tarda a se manifestar, trazendo respostas onde a lógica humana se vê impotente. Em uma comunidade marcada por dificuldades e incertezas, por exemplo, um grupo de fiéis vivenciou um milagre coletivo que fortaleceu a fé de todos. Durante um período de grande adversidade, quando a esperança parecia ter se esvaído, os moradores se uniram em preces intensas, invocando a proteção de Santo Expedito. Na manhã seguinte, uma chuva de bênçãos foi registrada. A comunidade foi agraciada com recursos inesperados para reerguer sua pequena paróquia, que havia sido abalada por uma série de infortúnios. Esse acontecimento transformador não só revitalizou a fé dos presentes, mas também espalhou a notícia por toda a região, reforçando a crença de que, quando a união se fortalece pela devoção, milagres se tornam realidade. Cada milagre registrado carrega em si a essência de uma fé que transcende as dificuldades cotidianas. Convida uma reflexão profunda sobre o mistério da vida. Os relatos variam desde a cura de enfermidades até a superação de crises emocionais e financeiras, passando por situações em que a intervenção divina parece ter reordenado os acontecimentos, trazendo soluções que, de outra forma, seriam impensáveis. Essa diversidade de milagres ilumina o caminho dos fiéis, mostrando que, independentemente da forma ou intensidade do desafio, a luz da fé é capaz de transformar o ordinário em extraordinário. O milagre não é apenas a resolução de um problema imediato, mas também a renovação do espírito. Cada história testemunha não somente a manifestação de uma intervenção sobrenatural, mas também o despertar de uma nova consciência espiritual.
Ao experimentar a ajuda de Santo Expedito, os devotos frequentemente relatam um sentimento de renascimento interior, onde a gratidão e a humildade se unem em um poderoso ato de fé. Essa transformação interna é, por si só, um milagre, pois a capacidade de superar as próprias limitações e de encontrar forças para seguir adiante é uma dádiva que transcende as explicações terrenas. Assim, os milagres que iluminam caminhos são convites para que cada um de nós olhe para dentro e reconheça a força que reside na fé. Eles são lembranças de que, mesmo quando os ventos contrários ameaçam derrubar nossos sonhos, há uma luz que jamais se apaga, a luz da esperança e do amor divino. Em cada relato, em cada testemunho, a presença de Santo Expedito se revela como um símbolo de coragem e resiliência, inspirando a todos a acreditar que, com fé, nenhum obstáculo é insuperável. Enquanto as histórias continuam a se multiplicar, a certeza de que os milagres acontecem se torna um pilar para os devotos, guiando-os em suas jornadas pessoais. A cada desafio vencido, a cada dificuldade transformada em oportunidade, a fé se reafirma como uma força maior que impulsiona a vida e renova o espírito. Esses milagres são, portanto, mais que simples acontecimentos extraordinários. São sinais palpáveis que o divino está sempre presente, atuando de forma misteriosa e amorosa em cada momento de nossas vidas. E assim, à medida que percorremos os caminhos da existência, os relatos de milagres nos lembram de que não estamos sós. Em meio às tribulações, a mão de Santo Expedito se estende para nos guiar, oferecendo respostas e fortalecendo a convicção de que, com fé, cada dia pode ser iluminado por um milagre. Que possamos, então, abrir nossos corações para essa energia transformadora, permitindo que cada experiência se torne um testemunho vivo da presença do Divino, capaz de iluminar até os caminhos mais sombrios. A cada nova prece, a cada gesto de devoção, os milagres se fazem presentes, reafirmando que a fé é uma fonte inesgotável de luz e renovação. Permita-se sentir essa energia, permita-se acreditar que, assim como muitos já testemunharam, você também pode experimentar a intervenção divina que transforma a vida e renova a esperança. Afinal, os milagres que iluminam caminhos são a prova de que, independentemente dos desafios, o poder da fé é capaz de criar oportunidades, transformar realidades, sobretudo, trazer a paz e a serenidade que tanto buscamos. Que essas histórias inspiradoras sejam um farol que guie os seus passos, de que cada experiência milagrosa se torne uma lembrança eterna do amor e da proteção que nos cercam. Afinal, é na união da devoção e na entrega sincera que os milagres encontram seu espaço para florescer, tornando nossos caminhos mais leves e nossa jornada mais iluminada. Você já se perguntou como a fé pode transformar os momentos mais árduos da nossa existência? Em meio às batalhas diárias, onde as dúvidas e as incertezas parecem dominar, somos convidados a olhar para dentro e redescobrir a força que nos impulsiona a seguir em frente. Santo Expedito, com sua vida de dedicação e coragem, nos inspira a refletir sobre nossa própria jornada, a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para reafirmarmos nossa confiança no Divino. Santo Expedito, em seu exemplo de fé inabalável, nos mostra que a esperança se renova a cada prece, a cada ato de devoção, e que a verdadeira força reside na capacidade de acreditar que o Divino está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Refletir sobre os próprios desafios também significa reconhecer que cada experiência vivida, por mais difícil que seja, carrega em si uma lição valiosa. A jornada espiritual não se mede pela ausência de problemas, mas pela capacidade de superá-los com fé e resiliência. Santo Expedito, cuja história é repleta de momentos de superação, nos inspira a enxergar as dificuldades não como obstáculos intransponíveis, mas como convites para aprofundarmos nossa relação com o Divino. Ao aceitarmos que cada batalha enfrentada é, na verdade, uma oportunidade de renascimento, fortalecemos nossa confiança e abrimos nossos corações para as bênçãos que nos aguardam. Essa confiança não é fruto de uma crença cega ou passiva, mas de um compromisso ativo com a espiritualidade. É um processo contínuo de autoconhecimento, onde cada pequeno avanço e cada vitória, por menor que pareça, contribuem para o fortalecimento do nosso espírito. Ao nos dedicarmos diariamente à prática da fé, permitimos que a luz divina se irradie em nossas vidas, dissipando as sombras e renovando a esperança. A confiança, nesse contexto, é o elo que nos liga à presença protetora de Santo Expedito, um chamado para que, mesmo diante das maiores incertezas, mantenhamos a certeza de que não estamos sós.
Em meio a tantas adversidades, é essencial encontrar momentos para respirar, para meditar e para refletir sobre as conquistas, aprendizados acumulados ao longo da vida. Essa pausa, muitas vezes breve, mas profundamente necessária, nos permite visualizar o quadro completo da nossa existência e perceber que cada desafio superado fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar novos caminhos. Santo Expedito nos ensina que a confiança é uma chama que precisa ser alimentada constantemente com a prática da oração e com a entrega dos nossos anseios ao divino. Essa chama, uma vez acesa, ilumina não apenas nossos passos, mas também os daqueles que caminham ao nosso lado, espalhando uma energia transformadora que transcende as barreiras do tempo e do sofrimento. Ao contemplar nossa trajetória, somos convidados a deixar para trás o peso do medo e da insegurança e a abraçar, de forma plena, a esperança que reside em nosso interior. Cada dia se apresenta como uma nova oportunidade para reafirmarmos nosso compromisso com a fé e para cultivarmos uma confiança sólida, capaz de transformar os desafios em marcos de superação. O chamado à confiança é, portanto, um convite para vivermos de maneira mais consciente, para reconhecer que, mesmo nas horas mais difíceis, há uma força que nos guia e nos protege, pronta para nos conduzir a um futuro de paz e renovação. Que possamos, então, aceitar esse chamado com o coração aberto, permitindo que a inspiração de Santo Expedito nos conduza a uma jornada de fé e autoconhecimento. Ao fazermos isso, não apenas transformamos a nossa própria vida, mas também nos tornamos mensageiros da esperança, espalhando a luz divina para todos que cruzam nosso caminho. Em cada desafio, em cada prece, reside a oportunidade de renascer e de reafirmar que a confiança no divino é o alicerce de uma existência plena e repleta de significado. Em cada instante vivido, sentimos o pulsar de uma energia que transcende o tempo e o espaço, uma energia que se manifesta na coragem e na determinação de Santo Expedito. Ao final dessa jornada, somos convidados a mergulhar profundamente na essência da nossa fé e a reconhecer que, mesmo diante dos maiores desafios, a esperança e o amor divino permanecem inabaláveis. Hoje, essa mensagem não é apenas um relato, mas um convite sincero para que cada católico reflita sobre sua própria caminhada e se inspire na força transformadora desse santo tão querido. Este é o momento de se reconectar com o que há de mais sublime na sua existência, a sua fé. Ao refletir sobre os inúmeros testemunhos de vidas tocadas pela intercessão de Santo Expedito, você é convidado a olhar para dentro e a redescobrir a chama que ilumina seu caminho. Cada desafio superado, cada lágrima que se transforma em esperança, carrega a marca de um milagre pessoal, aquele que nasce da confiança plena no poder divino. É na força da fé que encontramos o verdadeiro sentido da vida, e Santo Expedito é o eterno lembrete de que nunca estamos sozinhos nessa jornada. Ao encerrar este momento de reflexão, permita-se sentir a presença acolhedora que se aproxima, como um abraço silencioso que conforta e fortalece. Deixe que a energia que emanou da vida de Santo Expedito invada o seu coração, renovando seus pensamentos, despertando em você uma vontade intensa de viver com propósito. Que cada dificuldade se transforme em uma lição e cada conquista em um sinal da intervenção divina, reafirmando que a fé é o alicerce sobre o qual construímos nossa existência. Agora, convido você a levar essa mensagem adiante. Pense em como sua própria história de fé pode inspirar outras pessoas a buscar a luz divina. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, permitindo que a esperança e a energia de Santo Expedito alcancem cada coração que anseia por renovação. Afinal, quando espalhamos a fé e o amor, construímos uma rede de solidariedade e compaixão que transcende barreiras e fortalece a comunidade. Antes de finalizar, quero fazer um chamado especial. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, se as palavras aqui proferidas reacenderam a chama da esperança em seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que elevam a alma e aproximam você de Deus. Deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e reflexões. Cada palavra sua é um elo que fortalece essa corrente de fé e amor. Sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas e se transforme em um movimento de fé e união. Imagine um mundo onde cada coração se unisse em preces, onde a força dos devotos inspirasse uma corrente contínua de esperança e transformação. Ao se inscrever, você não só se mantém informado, mas se torna parte ativa de uma comunidade que busca, todos os dias, viver a fé de maneira autêntica e inspiradora.
Essa é a oportunidade de transformar a sua jornada e a de outros, permitindo que a energia de Santo Expedito se faça presente em cada canto da vida. Enquanto a luz divina se espalha, lembre-se de que cada ato de fé é uma semente plantada no solo fértil da esperança. A intercessão de Santo Expedito, com sua história repleta de coragem e superação, é um convite para que possamos renovar nossa confiança no futuro. Não importa quão difíceis sejam os momentos que enfrentamos, a certeza de que a proteção divina está sempre conosco é a mensagem que deve nos guiar e nos encorajar a seguir adiante. Neste exato instante, ao assistir a este vídeo, você tem a chance de reavivar a sua fé. Permita-se sentir a presença consoladora de Santo Expedito, que inspira a transformar cada lágrima em um gesto de coragem e cada desafio em um passo rumo a um novo amanhecer. A fé, quando vivida intensamente, torna-se uma poderosa ferramenta de transformação, capaz de iluminar até os caminhos mais obscuros e de renovar a esperança de um futuro repleto de amor e paz. Finalizo este momento de reflexão com um convite caloroso. Deixe que a mensagem de Santo Expedito transforme a sua vida. Que a luz divina, simbolizada pela trajetória deste santo tão amado, inspire cada um de nós a viver com mais fé, amor e gratidão. Que a paz e a proteção divina estejam sempre presentes em sua vida, guiando seus passos e iluminando seu caminho rumo a uma existência plena e repleta de significados. Santo Expedito, rogai por nós.